Então, gente, mais uma vez, né, voltando aqui às nossas aulas sobre a operação, né, da adição, no caso que nós estávamos falando sobre a adição, agora nós iremos falar sobre as propriedades da adição. Nós temos a propriedade comutativa, ou seja, a comutativa quer dizer o seguinte, que não importa a ordem das parcelas, de que forma elas estejam, certo? Se você colocar a primeira parcela no lugar da segunda parcela, quando você somar, você irá encontrar o mesmo resultado e vice-versa. Lembrando da regrazinha lá, do primeiro vídeo que eu fiz explicando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar, né? No caso aqui nós temos unidade de milhar abaixo de unidade de milhar e assim por diante. Então, nós temos 7.476 mais 5.328. Então, tudo isso deu um valor de 12.804. Observe que nesse segundo exemplo, nós pegamos a segunda parcela, não é isso? Que foi 5.328 mais 7.476. E a primeira parcela nós trouxemos para a segunda, certo? Se transformou na segunda parcela. Somamos tudo, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. E a unidade de milhar, né? Então, nós encontramos quanto? 12.804. Ou seja, o que é que isso quer mostrar? Que a comutatividade, independentemente da ordem das parcelas, o resultado não vai alterar a soma, certo? Agora, nós temos a propriedade associativa. Nós vamos associar, nós vamos agrupar, certo? Então, nós temos aqui R$10, R$5 e R$2, isso em uma expressão. Logo, nós temos R$10, R$5 e R$2 em uma outra expressão. Então, vou mostrar para vocês, eu vou agrupar aqui os 10 mais os 5, os dois primeiros números, agrupei 10 mais 5, entre parênteses, mais 2, onde eu tenho 10 mais 5, 15, 15 mais 2, 17. Agora, observe no outro exemplo que nós temos o quê? Nós vamos agrupar agora o 5 mais o 2, ou seja, você vai somar 10 mais, abre parênteses, 5 mais 2, fecha parênteses. Então, nós agrupamos o 5 e o 2. Então, nós encontramos quanto? 5 mais 2 dá 7. Então, quando eu somar 10 mais 7, eu vou encontrar quanto? 17. Portanto, a primeira expressão, que é 10 mais 5, entre parênteses, mais 2, vai ser igual a segunda expressão da mesma forma, só que nós agrupamos dois elementos diferentes na segunda expressão. Na primeira expressão, nós agrupamos 10 mais 5, na segunda expressão, nós agrupamos 5 mais 10, mas isso dando o mesmo resultado. Tanto no primeiro membro é tudo que está antes da igualdade, deu quanto? 17, como no segundo membro, que é todos os números que estão após a igualdade, que deu também 17. Então, como tá a associatividade, né? Ou seja, a propriedade associativa é isso. Agora, nós vamos para a propriedade do elemento neutro. Então, o próprio elemento neutro quer dizer o quê? O número neutro é o zero, não é isso? Então, qualquer número que eu somar com zero, eu vou ter sempre o resultado, o mesmo número. Aqui, ó, eu vou agrupar aqui, ó. 10 mais 0 vai dar o quê? 10. E se eu agrupar 0 mais 10, vai ser igual a 10, certo?
Agora nós temos aqui a subtração. Gente, a subtração, nós temos termos dela também. Os termos da subtração. Quais são os termos da subtração? O minuendo, subtraindo, diferença ou resto. Minuendo, subtraindo, diferença ou resto. Isso são os termos da subtração. Lembrando lá da operação adição. A explicaçãozinha lá, unidade, dezena e centena. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. O minuendo é a primeira, subtraindo é a segunda parcela, né? E diferença ou resto, ou seja, primeiro termo, minuendo, segundo termo, subtraindo, e o terceiro termo, diferença ou resto. Observe uma coisa muito importante. Aqui, gente, ó. Aqui eu tenho 2 menos 5. 2 menos 5. É possível eu tirar de 2, tirar 5, retirar 5 unidades? Não. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar uma unidade do 7, vem pra cá, eu vou juntar aqui com 2, que fica 12. 12 menos 5 dá o quê? 7. Aqui ficou quanto? 6. 6 menos 4 dá o quê? 2. 5 menos 4, 1. Então, o nosso resultado foi 127. A diferença entre o minuendo e o subtraindo deu 127. Então, uma observação muito importante aqui que vocês devem ter muito cuidado, gente, no conjunto dos números naturais, a subtração só poderá ser efetuada no conjunto dos números naturais, certo? A subtração só poderá ser efetuada quando o minuendo for maior ou igual ao subtraindo. Maior ou igual ao subtraindo, certo? Não pode esquecer disso, é muito importante. Agora nós temos a relação fundamental da subtração. A relação fundamental, certo? Quando eu tenho o minuendo menos o subtraindo, eu vou encontrar a diferença. Equivalente a diferença mais subtraindo, que vai dar igual a minuendo. Ou seja, com outras palavras, um exemplo aqui de explicação. Se o subtraindo é 95 e a diferença é 35, vamos determinar o minuendo. Eu quero saber quem vai ser o minuendo aqui neste caso, certo? Observe que na primeira expressão você subtrai e na segunda você soma. Então, eu quero saber quem é o minuendo, não é isso? Então, eu vou pegar o valor que foi dado 37, porque a diferença, né? 37 mais quem? Mais o subtraindo. Quem é o subtraindo? É 95. 37 mais 95, eu encontrei o minuendo, que deu quanto? 132. Outro exemplo, se uma das parcelas de uma adição é 89 e a outra soma é 121, vamos determinar a outra parcela. Lembrando lá o primeiro vídeo que eu falava sobre a adição, não é isso? Então, eu estou querendo saber qual a primeira parcela. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o minuendo menos subtraindo, que você vai encontrar a próxima parcela. Então, 121 menos 89. Logo, eu vou ter a minha primeira parcela, que é quanto? 32. Então, essa interrogação aqui é quem? 32. Certo? Agora nós temos, considerando que QN representa um número natural, vamos determinar o seu valor N. N menos 8 igual a 15. O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual o valor desconhecido de N. Eu tenho que saber. É a mesma coisa como se eu estivesse perguntando quem é o minuendo.
é como se eu estivesse perguntando quem é o minuendo. Então, eu vou pegar essa formulazinha, diferença mais subtraendo, que vai dar o minuendo. Então, eu vou pegar 15 mais 8, que vai ser igual a N. Quem é N? 23. Portanto, o valor de N é 23. Então, gente, obrigada por vocês estarem assistindo este vídeo. Logo mais voltarei com mais informações sobre as nossas operações. Um abraço em todos e fique com Deus.